Fala, concurseiro. Bora conversar agora sobre teoria e prática ao mesmo tempo. Bora fazer uma bateria de questões diretamente lá do projeto PCPE. Essa bateria de questões vai estar disponível na área do aluno. É uma nova bateria de questões. Se você ainda não faz parte do projeto PCPE, o link vai estar aqui na descrição para você poder entrar na turma agora. Então, sem mais delongas, vamos lá. O que é que a gente tem aqui na nossa bateria inicial de questões? Vou conversar com vocês sobre os princípios norteadores do direito. Então, a parte introdutória do direito é muito importante, porque sempre vai vir uma questãozinha bem bestinha lá na parte introdutória. E vocês vão ver, através das repetidas questões que a gente vai fazer aqui agora, em momentos diferentes, é claro, são repetidas, mas são questões que caiu para PC de Rondônia, PM de Mato Grosso do Sul, PM de Pernambuco não, PM, PC Pernambuco, assim vai, sempre falando, conversando com a gente sobre as questões. Quando a questão for de carreira policial, vai ter no começo dela, PC, PM. Quando não for, aí não vai ter nada. Então, bora lá para vocês verem o que mais cai sobre carreira policial e direito penal em si, nos aspectos introdutórios do direito penal. Sem mais delongas, vamos lá. Sobre os princípios penais, marque a assertiva que descreve o princípio que apenas exclui a tipicidade material. Pronto. Aqui ele já nos deu a questão. Você que já está bisurado aí, já está estudando para concurso já faz um tempo, você já sabe como realizar questões. Você simplesmente não lê a questão e tenta buscar. Se possível, quando você estiver fazendo a sua prova, vá riscando, vá pegando o jeito de fazer a questão. Ele já deu a resposta aqui logo no começo. Eu possivelmente acho que essa questão vai ser sobre tipicidade material envolvendo o princípio da significância. Então, por quê? A gente sabe que o princípio da significância, ele é tipicamente, formalmente, crime, mas materialmente não é. Então, sempre que uma questão que fala sobre aspectos introdutórios do direito penal pergunta sobre aspecto material e formal, geralmente vai perguntar sobre insignificância, certo? Então, vamos lá. Tipicidade material do fato, ainda que formalmente a conduta continue sendo tipificada como crime, em lei, né? Então, veja, formalmente é crime, ou seja, furtar continua sendo crime. Mas quando você furta um sabonete do Bonanza, por exemplo, que é uma rede milionária de supermercados, a diferença materialmente no mundo físico é mínima, não vai fazer tanta diferença assim. Aí você tem que ver todos os aspectos da conduta. A pessoa tem que estar no estado de necessidade ali para poder fazer isso. Agora, se o cara vai lá e rouba uma picanha, talvez não seja insignificante, porque o cara foi num produto um pouco mais caro. Mas veja, bora lá. Lendo aqui novamente para você não perder o fio da meada, a gente tem sobre os princípios penais, marca alternativa, e que descreve o princípio que apenas exclui a tipicidade material do fato, ainda que formalmente a conduta continue sendo tipificada como um crime, né? Então a gente tem o quê? O princípio da insignificância. Vou marcar aqui, insignificância. Essa é a assertiva. Eu não vou ficar comparando com gabarito, mas lá pro final a gente compara, beleza? Pronto. A primeira alternativa, letra B, insignificância. Pode marcar aqui que essa aqui eu tenho certeza. Alternativa 2. O crime de atentado violento ao pudor, a partir da vigência da Lei X, eu nem fico lendo lei que eu fico cansado, deixou de estar descrito no artigo 214, mas todas as elementares passaram a integrar um novo tipo de estupro. A tal fenômeno se dá o nome de... Pronto, o que a gente tem aqui ó, é a letra A, tipicidade normativa típica. Vou explicar para vocês, relaxa aí. Bom, vamos lá. O que é uma tipicidade normativa típica? Tipicidade normativa típica ou típico normativa, depende da questão que vai vir. Eles podem confundir. Confundir não, né? Mudar a posição, não faz diferença alguma. Veja, o crime está descrito aqui. Só que o legislador ele achou mais pertinente retirar esse tipo penal daqui e trazer para aqui. Ou seja, esse tipo penal ele não existe mais, mas ele foi transferido daqui para cá. Ou seja, ele não existe mais aqui, mas existe em outro tipo penal. É isso que é uma tipicidade, continuidade típico-normativa. Ele saiu de um local, foi para outro, mas continua sendo crime. É isso que a questão está dizendo para a gente aqui. Ó. Ele está dizendo que o crime de atentado violento ao pudor saiu daqui e foi para ali. Ou seja, ele continua sendo normativo típica. Ainda há uma continuidade. Então, com isso, a gente pode marcar a letra A, que ela é a nossa alternativa correta. Continuando aqui, a gente vai para a terceira questão. Perceba que aqui é cara crachá. A gente vai ver a questão, acerta ela, ou tenta acertar, e ver por que está certo e tenta dialogar.
Eu poderia muito bem pegar uma bateria de questões aqui e resolver isso aí em meia hora, 30 questões em 30 minutos. Mas é mais interessante a gente pegar um pequeno número de questões ali e conversar sobre ela. Se vocês gostarem desse quadro, a gente faz aqui todo dia. Eu pego ali 5 questões, a gente comenta sobre ela e você vai aprendendo um pouquinho sobre essas questões todos os dias. Por exemplo, essa bateria aqui ela tem 30 questões de direito penal. Eu posso muito bem, se vocês quiserem, a gente grava 5 questões hoje, 5 amanhã e assim vai. Todos os dias 5 questões, eu aprendo porque eu reviso, e você também pode aprender alguma coisinha que eu saiba que você ainda não saiba. E a gente vai trocando essa informação aí. Lembrando, sempre você deixar seus comentários aqui embaixo, para a gente poder interagir melhor. Continuando, questão 3. Não é princípio penal, então vamos logo marcar o que é que esse bicho safado quer. Ele não quer direito princípio penal relacionado direto e especificamente com a pena. Bom, então vamos lá. Bom, uma dica que eu vou dar para vocês, que eu faço muito em prova, é brincar com as alternativas. Eu quase nunca começo pela letra A. Eu começo pela letra E, depois eu vou para a letra C, depois letra A. Eu fico meio que brincando. Porque às vezes, na maioria das vezes, o examinador, ele quer brincar com a tua cara. Ele quer que você fique cansado, ele começa a prova com um textão de português, cuja alternativa é a letra E, D. Ele começa, não necessariamente, ele pode ser a letra A. Pronto, até agora a gente já viu aqui, ó, duas alternativas. Uma alternativa foi letra A, a outra foi letra B. Mas tá bem no comecinho. Mas às vezes o examinador pode querer colocar a questão lá embaixo. Então, para evitar esse tipo de cansaço, e se você tem certeza absoluta que a questão é aquela, não troque ideia com as demais. Vai para ela e continua. Mas a gente vai seguir uma ordem lógica aqui, certo? Bora lá. Não é princípio penal relacionado direta especificamente com a pena, princípio da intervenção mínima. Bom, a gente achou, é isso aqui. Mas, às vezes pode ser que eles invertam. Vamos lá. Bora conversar sobre as demais para ver se tem alguma coisa que a gente pode aprender? Não é princípio penal relacionado direto especificamente com a pena. O princípio da intervenção mínima não é. A proporcionalidade é, porque, veja, o direito penal, ele atende o princípio da proporcionalidade, onde a pena tem que ser compatível como se diz, quando você vai punir alguém, a pena tem que ser compatível com a punição. Então, atende-se o princípio da proporcionalidade. Continuando aqui, ó, o princípio da pessoalidade tem que atender. Afinal, o homem tem que ficar preso em um tipo de cela, a mulher tem que ficar presa em outro tipo de cela. A pessoalidade também diz sobre a pessoa que fez aquele crime. Então, se ela fez aquele crime, é personalíssimo para ela aquela pena. Então, relaciona sim diretamente com a pena. Então não pode ser essa alternativa. Minha dicção tá terrível. Ontem esse fresco na moto. Minha dicção tá terrível. Vamos lá. Princípio da vedação do bis in idem. Bis in idem fala perfeitamente com a pena, porque o que é o bis in idem? É você ser punido duas vezes pelo mesmo fato. Ah, Bruno, então se eu cometer 2 homicídios em contextos diferentes, eu não posso ser punido pelo segundo? Sim, você pode e você vai. Mas acontece o seguinte, o mesmo fato, digamos que a pessoa seja punida por ter matado o marido, só que o marido está vivo. Aí quando o marido está vivo, aí passa um certo tempo, o celular alarmou aqui, acabei perdendo o fio da meada. Vou estar falando sobre o bis in idem. O bis in idem é quando você é punido duas vezes pelo mesmo fato. Digamos que o cara foi morto pela esposa, foi morto, entre aspas, pela esposa, ela foi presa e cumpriu essa pena. Mas quando ela sai da cadeia, por exemplo, ela vai ver o marido vivo. Ou seja, ele forjou a própria morte. Tem até um filme que fala sobre isso, eu não lembro agora, mas é o exemplo clássico em que a pessoa foi presa por um crime, mas ela não cometeu aquele crime. Quando ela sai da cadeia, ela vê o cara vivo. O que ela vai e faz? Ela vai lá e mata o cara. Aí quando chega na sentença, na hora da sentença, ela diz que não pode ser punido por aquele crime, porque ela já foi penalizada por ele. Mas veja, isso é filme. Na vida real ela seria presa mesmo, só teria uma retração de pena, seria uma indenização e tudo mais. Mas perceba que é o mesmo fato, matar fulano. E o cara não pode ser morto duas vezes. Esse é o bis in idem. Então ele está relacionado perfeitamente com a pena. Então, está relacionado. Então não é a alternativa que a gente está buscando aqui. Letra E. Princípio da dignidade da pessoa humana. Claro que está relacionado. Por mais que o infrator ali, né, o criminoso, ele, como se diz, ele infringiu direitos humanos e tudo mais, mas ele ainda é pessoa ativa, ele ainda é pertinente dos direitos humanos. Então ele tem que ser respeitado, a sua dignidade da pessoa humana tem que ser respeitada dentro da prisão. Então está relacionado perfeitamente com a prisão, com a pena
esse princípio. Então, todos estão relacionados, exceto a letra A da intervenção mínima. Continuando aqui, vamos para o quarto item, para a gente poder fazer uma bateria aí de 5 questões e ficar um vídeo de até 12 minutos. Quarto item, vamos lá. Conforme o entendimento dos tribunais superiores da doutrina, é correto afirmar com o princípio da bagatela imprópria que... Bora fazer aquele esqueminha lá de começar letra E, letra C, letra A, para a gente ver se é bom, se presta para você. Beleza. Quarto, letra E. Possui reflexo da dosimetria da pena, sendo circunstâncias atenuantes. Bom, ele quer saber se, conforme o entendimento dos tribunais superiores, no caso STF e STJ, e da doutrina, ou seja, os pensadores, é correto afirmar que o princípio da bagatela, ou seja, de significância, que possui reflexo na dosimetria da pena, sendo circunstância atenuante da pena? Não, porque vejam, a gente já conversou sobre princípio da significância aqui no canal 2 vezes, e eu falo que formalmente é crime, materialmente é fato atípico. Se materialmente é fato atípico, não pode ter uma dosimetria da pena, porque não tem pena, o cara não vai ser preso por isso. Então a alternativa está errada. Continuando aqui para a letra D, a gente tem a seguinte, não, letra C agora, né? Permite que o juiz deixe de aplicar a pena em razão desta ter se tornado desnecessária. Pronto, perfeito. Foi o que a gente conversou aqui alguns instantes atrás sobre não ser aplicado a pena materialmente, a pena no mundo físico. No mundo físico, quando a gente existe, ó, você toca aí, esse é o mundo físico. Então, a alternativa que a gente está buscando é a letra C. Com isso, a gente já pode pular para a próxima alternativa, para não ficar um vídeo muito longo. Já achamos a resposta, então morreu o boi. Quinto, a proibição da incriminação de uma conduta que não exceda o âmbito do próprio autor faz referência ao princípio da... Quando são questões assim pequenininhas, ó, ele deu o comando pequeno, o comando da questão está pequeno, e as alternativas também são pequenas. Então não tem necessidade de a gente fazer aquele esquema de subir e descer. A gente segue a ordem lógica. Então vamos lá. O princípio da incriminação de uma conduta que não exceda o âmbito do próprio autor, ou seja, se não vai exceder o âmbito do próprio autor, a gente está falando sobre alteridade. Essa é a resposta. Gabarito, letra A. Porque alteridade significa quando você fere alguma coisa. Quando você está ferindo alguma coisa que é você mesmo, precisa da alteridade. Então, a alternativa aqui, ó, já vamos pular para letra A. Princípio da alteridade. As demais não são compatíveis com a conduta aqui. Então, com isso, a gente já encerra esse vídeo de hoje. Já vai aí, ó, 12 minutinhos, 5 questões comentadas em vídeo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Se você quiser que a gente continue comentando os vídeos, deixa aqui embaixo o seu comentário, que a gente vai gravar, sim, os próximos vídeos sobre direito penal, constitucional, informática, o que vocês quiserem. Deixa a matéria que você quer aqui embaixo. E não esquece de se inscrever no vídeo para mais vídeos. Valeu!